professor Ítalo Almeida e a gente vai agora para a pré-aula de H3 de Sociologia e Filosofia da semana 4. O tema, como está aí, moral, ética e liberdade, ok? Esse é um dos temas de maior relevância, especialmente para o SSA 3, ambos, tanto moral, ética quanto liberdade, e também com certa recorrência dentro do Enem, quanto à concepção da liberdade, da moral, da ética, das relações humanas que são estabelecidas a partir dos preceitos de certo e errado, ok? Temos aí como ponto central a distinção entre ética e moral, talvez seja a parte mais importante da nossa conversa de hoje. Moral e liberdade e ética aplicada. Começamos com uma citaçãozinha de Tolstói. Ele fala o seguinte: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Isso é bíblico, conhecer a verdade, ela vos libertará. Então, mas como funciona essa liberdade? Dentro da sociedade, eu sou livre para fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Isso é certo, isso é errado. São esses pontos que a gente vai discutir agora. Distinção entre ética e moral. Se observar, temos aí 3 imagens. Essa daqui, como se fosse certo e errado. Ao mesmo tempo, aquele antagonismo do ponto de vista teológico de Deus e o diabo. E o homem nessa corda bamba, entre o certo e o errado. Quando a gente vai estudar e pega a parte da teoria em si, essa parte de ética, de uma forma bem simples, eu facilitei essa concepção, está lá. São os valores normativos coletivos que orientam as ações individuais. Como assim, então? Do ponto de vista social, político, histórico, há valores que orientam a ação. Exemplo, é comum que a gente possa compreender que a concepção de corrupção é errada. Ok? Então, são esses valores que criam normas de conduta que orientam a nossa ação. E nós chamamos isso de ética. Ok? Já a moral, ali embaixo, é a incorporação ou não desses valores normativos, que orientam o comportamento com base nas normas próprias da comunidade ou cultura. Como assim, então? Por mais que eu saiba que corrupção é errado, eu escolho se eu vou furar a fila da cantina ou não. Então, isso é a incorporação ou não desses valores. E, feito eu coloquei ali embaixo, e orienta o comportamento com base nas normas próprias de da comunidade ou cultura. Por que, então? Porque eu posso chegar em algum local e a concepção moral seja diferente, os comportamentos são diferentes. Uma mulher no Oriente Médio, se ela for indiciada como adúltera, ela pode chegar a ser apedrejada em praça pública. Então a conduta, o comportamento moral que eles têm é bem diferente do nosso, ok? Na verdade, eu criei um esqueminha que nos ajuda a ter essa noção de uma forma mais geral. Se você conseguir lembrar dele, certamente não vai ter tanta dificuldade na hora da resolução das questões. Como assim? Explica, então. Veja bem. Sempre que você pensa em ética e moral, pense em duas relações que têm uma interseção, ok? Como eu coloquei aí embaixo. Entretanto, sempre que você falar de valores, como eu falei há pouco, eu preciso que a gente lembre de ética. Quando falarmos de comportamentos, eu preciso que a gente lembre de moral, ok? É óbvio que entre os nossos valores e nossos comportamentos há uma interseção, ok? Isso é invariável, é inevitável. Então, de novo, quando falarmos de valores, nós vamos lembrar de ética. De comportamento, vamos lembrar de moral, lembrando dessa relação. Entretanto, a ética, ela assume o sentido coletivo. Os valores que orientam a ação é para mim, é para ele, é para o coletivo. Como a moral é a absorção ou não desses valores, essa concepção a torna individual. Mas, Ítalo, no meu livro de filosofia está dizendo que a ética é uma reflexão da moral, como está aqui, ó. E isso está correto. Por quê? Porque a partir do momento em que eu observo os comportamentos dos indivíduos, eu começo a refletir sobre as possibilidades que o levaram. Quais foram os valores, qual o percurso, como isso se deu nessa sua integração. A ética tende a ter um sentido atemporal. Há 50 anos matar era errado, hoje é errado e daqui a 50 anos será também. Mas a moral, a forma de comportamento como os indivíduos se colocam, isso vai se transformando ao longo do tempo. Ok? Então,
essa parte de distinguir o que é ética e moral e essa interseção em si é extremamente importante. É quando nós vamos agora para a parte de moral e liberdade, é interessante, porque moral é comportamento. O indivíduo está ali e ele tem consciência, ok? Ele tem consciência tanto racional, não é, do que é bem, do que é mal em si, quanto a concepção moral do que é certo e o que é errado. Nessa relação, né, nessa dialética entre o que é racional e moral, né, o indivíduo deve observar a sua própria conduta e formular juízos. De tempos em tempos parar e pensar, né, eu estou agindo certo, é dessa forma que eu quero ser visto, é dessa forma que eu estou colocando. E nesse ponto é engraçado porque esse poder de escolha que o indivíduo tem a partir dessa autoavaliação, nós chamamos de liberdade. Precisamos tomar cuidado porque muitas vezes, né, essa concepção de liberdade ela é muito dúbia, né? E o principal teórico sobre isso é Jean-Paul Sartre, que ele vem com a teoria da liberdade incondicional, que ele diz que você nasceu para ser livre, né? Que não depende da relação de onde você está, desse determinismo em si. Ele diz que você precisa construir a sua própria vida, né? E não são as concepções sociais que vão determinar isso. Eu acho que Sartre tem razão em boa parte do que ele fala e outra não. Né? É difícil realmente quando você às vezes está tão engembrado, tão imerso, né, no contexto social, é que você é livre para modificar aquilo. Né? Mas também se a gente for baixar a cabeça para esse determinismo, a gente não sai do lugar. Então essa possibilidade de escolha que os indivíduos têm é o que nós tratamos como liberdade em si. Ok? Especialmente essa concepção da liberdade condicional que eu expliquei há pouco. Tá joia? Quando a gente vai para a ética aplicada, a bioética, ecoética ou ética dos negócios, é interessante a abordagem do Enem. A bioética nada mais é do que o estudo da ética aplicado à vida, né? Com relação, exemplo, à clonagem humana. Exemplo, imagine que eu crio um clone, em determinado momento, eu estou precisando de um transplante e ele está bem. É justo, é correto tirar o órgão dele e colocar em mim, uma vez que eu criei, ou por ele ter vida, eu não tenho esse direito sobre ele. A questão da eutanásia, né? A questão do aborto, a questão de células-tronco, né? Tudo isso é abordagem da bioética. Quando eu falo da ecoética é interessante porque invariavelmente preciso modificar o meio ambiente para sobreviver. Mas até que ponto isso deve ser feito de forma sustentável? Até que ponto esses impactos, né, vão desembocar nas futuras gerações? Temos o direito a fazer isso? Né, como essa relação de preservação e ética dos negócios está muito relacionada à concepção da ética do dia a dia. Nessa imagem nós temos aqui, né, um médico e provavelmente um supervisor do emprego. Perceba que o funcionário está aqui, ó, todo enfaixado, todo arrebentado, na enfermaria. Ele está dizendo, os exames mostram que ele está bem para o serviço. Então, você ouviu, volte ao trabalho. Né? Essa relação social do trabalho, até que ponto vale trabalhar para viver depois que eu vivo, eu gasto que eu ganhei com remédio, porque a minha saúde não está legal. As relações no trabalho de competição, de cooperação, as relações como um todo, do que é certo e do que é errado. Isso é a abordagem da ética aplicada. Ok? Vamos dar uma fixada nas questões para que a gente possa ter uma tranquilidade maior. Tá joia? Na primeira questão, nós temos aqui, né, o comando que diz: na citação acima, tem-se a significância da filosofia moral no âmbito da concepção grega. Okay? O pensamento ético de Aristóteles, a sua linha de raciocínio, enfatiza que, vamos ver o que ela está falando, né, no texto, para que a gente descubra qual é a significância da filosofia moral na concepção grega. Temos aqui Maria Lúcia, né, Aranha, Maria Martins, filosofando filosofia. Aristóteles aprofunda a discussão a respeito das questões éticas. Um dos principais livros de Aristóteles é Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho de Aristóteles, ok? Mas para ele o homem busca a felicidade, que consiste não nos prazeres nem na riqueza, mas na vida teórica e contemplativa, cuja realização plena coincide com o desenvolvimento da racionalidade. Então veja o que é a ética para Aristóteles. Você desenvolve a racionalidade e tem uma vida contemplativa, estabelecendo um equilíbrio, não é, nessa relação.
Então, quando o enunciado diz na estação acima tem essa significância da filosofia moral no âmbito da concepção grega, exatamente nessa concepção, né, aristotélica do desenvolvimento da racionalidade e do equilíbrio como um todo. No pensamento ético de Aristóteles, nessa linha de raciocínio enfatiza que a virtude perpassa pelo trabalho reflexivo com o crivo da razão. Perfeito, foi exatamente o que ele fechou o texto. Mas vamos ver o que está errado nas outras. A razão e a reflexão priorizam os prazeres na conquista da felicidade. Epa, nós vimos que não há essa primazia, ok, dos prazeres. Então vamos riscar aqui. Ok? Até porque essa influência do pensamento aristotélico vai desembocar na filosofia helenística, que exatamente busca esse prazer equilibrado. Letra C. A virtude tem valor secundário na busca da felicidade. Não, veja, a busca da felicidade deve vir através da virtude. Então, ela não tem valor secundário, tem valor primário. Cuidado aí. A vida teórica e a contemplativa consiste na busca dos desejos e paixões. Não, até porque Aristóteles vai dizer que a busca desses desejos e paixões não vai trazer felicidade, vai trazer frustrações pessoais e sociais. Letra E. A ética coincide com os prazeres na plena realização da racionalidade. Veja, pode ser que essa racionalidade depois traga algum prazer, mas coincidir com os prazeres em plena realização, não necessariamente. Cuidado. Então, não é essa relação de coincidir com os prazeres. Sendo assim, a primeira fica a letra A. Perceba que você consegue compreender o texto e ter noção que é ética e moral e sua relação facilita a questão em si. Beleza? Próxima. As fronteiras da ética maquiavélica. É uma nova concepção lá na modernidade, né, com relação ao poder. No enunciado ele coloca: a singularidade da moral regulamenta as relações entre os seres humanos e seu mundo social. E a dimensão política, como a gente falou há pouco, abrange as relações entre os grupos. Por esse assunto é correto afirmar que, segunda questão, para falar de ética na atualidade, temos que ter consciência de que qualquer tentativa de construir uma ciência dos valores terá diante de si a árdua tarefa de desvendar a trama da ruptura da ética com a política, né, como se eles estivessem em dois âmbitos, né, separados, que caracteriza o processo de formação da modernidade com relação ao poder. Então, de novo, a singularidade da moral regulamenta as relações entre os seres humanos no seu mundo social. A dimensão política, ok, abrange as relações entre os grupos humanos. Sobre esse assunto é correto afirmar que, a letra A, a ruptura da ética com a política tem importância secundária no âmbito das relações humanas. Qual é o erro? Essa é a importância secundária, ela tem importância primária, ok? A ciência dos valores aparta o enfoque sobre a ética. Jamais. Eu não posso ter uma ciência dos valores longe da concepção dos valores normativos que orientam a ação. Letra C. A formação da modernidade declina, se afasta da ruptura da ética. Pelo contrário, é na modernidade que nós vimos esse declínio, né? Então, essa formação da modernidade, ok? Letra D. Falar da ética no mundo moderno é compreender a dimensão política superficialmente. Não. É essa separação e o porquê e como se deu. Nada de superficialidade. Na letra E, a filosofia moral e a dimensão política estão apartados do projeto formativo da modernidade. É isso que ele exatamente coloca. Essa separação, esse novo âmbito, que termina muitas vezes me deixando perdido na contemporaneidade. Né? Como isso se deu? Como é que a gente vai estabelecer a partir de então? A discussão é profunda. Terceira, né, temos aqui uma reflexão sobre a moral e um textinho aí, né? Primeiro sobre Calvin. Né? Aí ele está dizendo: as pessoas parecem esquecer que tem outros tentando viver no mesmo planeta que elas. Então é possível que tenha alguma relação sobre a ecoética. Mas aí na próxima, né, o próximo texto fala: duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sobre novas e crescentes. Quanto mais frequente e com maior for a assiduidade delas, ocupa a reflexão. O céu estará sobre mim e a lei moral sobre mim. Né? Então veja, vamos para o enunciado e depois a gente volta. Esses textos retratam com esmero o valor do pensamento kantiano no cerne da filosofia. Né? A ética kantiana é chamada da ética da boa vontade. Eu não devo fazer com o outro que eu não quero que seja feito comigo. Né? Por isso que ele é aquela reflexão de Calvin. Por isso que agora ele diz: duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sobre
sempre novas e crescentes. Quanto mais frequentemente for a assiduidade delas, ocupa a reflexão. O céu estrelado sobre mim também é sobre os outros. Né? E a lei moral sobre mim também deveria ser para os outros. Então, eu não farei com outros, não quero que seja feito comigo. O filósofo salienta que o homem é um ser finito. Vive nos dois mundos simultaneamente. O mundo inteligível e o mundo sensível. Né? O mundo inteligível que eu só encontro a partir da reflexão. O ser humano é um ser racional e livre. Rege-se por uma boa vontade. Consiste no cumprimento do dever moral. Isso que eu falei é a ética da boa vontade. Nesse sentido, a consciência moral dá a si mesma a sua própria lei. Correto. A forma como ela deve percorrer, o que ela deve cumprir. É a partir de você o que você não quer que seja feito com os outros. A letra B. A ética é informal, está submetida às pressões das paixões e da causalidade externa. Não. Eu preciso pensar no outro. Então ela não é informal, como também ela não está submetida às pressões das paixões. Você precisa segurar seus apetites e paixões. A ética é irracionalista e a sistemática, pelo contrário, é ela que dita essas concepções sociais, morais e políticas. Letra D. O campo da moralidade se reduz às ameaças e aos apetites. Não se reduz a isso, mas ele precisa que você saiba manter na rédea esses apetites. Letra E. A ética consiste no desequilíbrio entre a liberdade e a moral. Não, pelo contrário. É ela que baliza essa relação. A forma como o homem escolhe e vive a lei, como ele se submete. Próxima. Vamos ver primeiro o enunciado, depois a gente volta. O texto sugere que o indivíduo contemporâneo projeta uma ilusão de liberdade associada. Opa! Porque essa impressão, essa ilusão da liberdade. Leandro Carnal, Medo à Liberdade dos Ditadores à Autoajuda. Palestra para o Café Filosófico da Cultura em 21 de maio de 2017. Segundo Etienne Laboité, alguém que abre mão da liberdade ganha a servidão. E a servidão pode ser uma zona mais confortável que a liberdade. 4 séculos antes de Sartre, ele anuncia a resistência social, psicológica e histórica à autonomia. Somos um exemplo, jamais sonhado por Etienne, de servidão voluntária. A todo instante comunicamos e se alguém tiver paciência poderia saber tudo, onde eu estive, minhas férias ou o que eu como. Assim construímos nessa era de liberdade a gaiola mais duradoura que a espécie humana já criou, especialmente nas redes sociais. Quando muitas vezes eu quero ser dono de mim, eu coloco tudo que eu vivo para que os outros observem. Nesse sentido, o texto sugere que o indivíduo contemporâneo projeta uma visão de liberdade associada ao quê? Letra A. A oferta de informações que garante o controle. Está correto. Essa oferta de informações parece que você tem controle da sua vida, mas você esquece que você está dando esse controle também a todas as pessoas que têm acesso a ela. Então você perde essa liberdade. Letra B. Equivalência entre privação e abundância. De jeito nenhum. As pessoas perdem noção e postam desde o que comem até o que defecam. Infelizmente. Não há mais essa privacidade na contemporaneidade. Letra C. Idealização de governo autoritário. Não é isso. Isso foge completamente à nossa discussão. Letra D. Proteção e garantia de fiscalização. Não há uma proteção, muitas vezes é um abuso. E na letra E, transcendência dos padrões sociais. Não é transcendência. Na verdade, eu vejo como o Bauman coloca uma fluidez, uma descompensação dessa nova quantidade de coisas que nós temos em nossas mãos e na maioria das vezes a gente não pensa, não reflete como utilizar. Okay? Continuando, para a gente encerrar, Michel de Foucault, ótimo. Uso dos prazeres, moral e prática de si. Vamos ver lá o enunciado. Essa é uma alternativa que traz uma afirmação correta sobre o texto. Então, basicamente, tem que interpretar com carinho. Por moral, entende-se um conjunto de valores e regras de ação, o comportamento proposto aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos, como pode ser a família, as instituições educativas e as igrejas. E Foucault trabalha muito a concepção das prisões. Acontece que essas regras e valores serem bem explicitamente formuladas numa doutrina coerente num ensinamento explícito,
mas acontece também de elas terem transmitidas de maneira difusa e longe de formarem um conjunto sistemático. Construírem um jogo complexo de elementos que se compensam, se corrigem, se anulam, em certos pontos, permitindo assim compromissos escapatórios. Com essas reservas, pode-se chamar de código moral esse conjunto prescritivo. O que ele está dizendo? A gente entende como moral essa norma de comportamento estabelecida pelos aparelhos, pelas instituições sociais, né, de forma coercitiva, que chega um momento que a gente não sabe onde começou, onde começa, onde termina e se perde no meio do caminho. Não é? E essa relação, veja, o uso dos prazeres, moral e a prática de si. E aí, eu vivo, eu não vivo, eu faço, eu não faço? Nesse ponto temos lá essa alternativa que traz a afirmação correta sobre o texto. Letra A. Pode-se concluir que a moralidade possui dimensão universal. Isso ensino deve se realizar pela educação da racionalidade. Ele não disse que existe essa dimensão universal. Por quê? Porque essa universalidade é da ética. Então a moral é a incorporação ou não desses valores. Por isso que é interessante eu saber do conceito que eu coloquei lá no início. Beleza? B. Trata-se de provar a incapacidade de se comunicar conceitos morais de forma precisa e objetiva, devido ao problema do solipsismo. Não, veja, em nenhum momento ele colocou dessa capacidade de comunicar os preceitos morais, né? E essa relação de como absorver, não achar que o outro está tentando estabelecer para o meu controle, não é? Então, não é essa prova de incapacidade de comunicar os conceitos, de jeito nenhum. Letra C. Foucault compreende o código moral como uma convenção, às vezes explícita, às vezes difusa, mas que está ligada às instituições sociais, como a escola, a igreja e a família. Perfeito. Né? E, inevitavelmente, como qualquer instituição social, exercendo uma coercitividade sobre o indivíduo. Letra D. O texto argumenta que o código moral só não será difuso se constituir de uma doutrina racional, universal e coerente. De novo, eu não tenho essa concepção universal. Cuidado. Estou falando de moral. Letra E. A argumentação reside em provar que o código moral se provará falho se nele houver contradições e resíduos de superstição. Não. Ele diz que isso é invariável. Vai ter, mas ainda assim o indivíduo precisa, né, utilizar esses valores, como ele colocou nessa interseção da ética, para estabelecer o seu comportamento. Então ele não vai se provar falho se houver contradições, porque essas contradições elas são inerentes à natureza humana, ok? Por favor, assista com carinho, tá? Já essa pré-aula, que é a base do que a gente vai estudar na sala na próxima semana. Ok, pessoal? Valeu, né? Juízos se cuidem e não morram.